eu quero contar uma história para vocês. Havia um certo homem que tinha 2 filhos e ele tinha um filho mais novo e tinha um filho mais velho. E esse moço, ele tinha uma fazenda muito bela, muito linda. Ele tinha servos, criados, tinha boa comida, tinha tudo do bom e do melhor. E seus filhos viviam uma vida boa, trabalhavam junto com o pai. E certo um dia, o filho mais novo, ele estava insatisfeito daquilo que ele estava vivendo na fazenda. E veio aos pensamentos dele pedir ao pai a parte da herança. Certo um dia, ele se aproximou para perto do pai e pediu ao pai a parte da herança que era dele, porque o pai guardava uma quantia, uma herança para os filhos. O pai ficou meio triste com esse pedido do filho, mas o pai não questionou o filho e entregou a parte da herança aquilo que o filho tinha pedido. O pai, mesmo sabendo que o filho ainda não estava preparado para poder receber a parte da herança, ele entregou nas mãos do filho. Passado alguns dias, o filho começou a pensar e o filho decidiu a viver os seus próprios prazeres e o seu próprio querer. Ele saiu daquela fazenda, pegou a sua herança e foi para uma terra muito longe. Ele viajou para um país e levou todos os bens, levou toda a sua herança. E ao chegar nesse país, o filho mais novo, ele não tinha estrutura, ele não sabia como deveria gastar aquela herança. Ele começou a viver naquele país e começou a desfrutar daquela herança de forma tola. Ele começou a viver uma vida de pecado. Ele começou a desperdiçar tudo aquilo que o pai tinha guardado para o futuro do filho. Ele começou a desperdiçar a herança, vivendo uma vida de pecado, gastando seu dinheiro em bebidas, gastando seu dinheiro com meretrizes, com mulheres, com prostitutas, porque o pecado, quando ele entrou naquele país, aquele país era um país livre, e ele, como ele não foi muito cabeça, ele não teve muito juízo, muita sabedoria, e começou a desperdiçar tudo aquilo que o pai tinha guardado para ele. Ele começou a viver uma vida livre, uma vida de pecado. E ele começou a gastar o seu dinheiro com bebidas, em festas, começou a viver o mundão, começou a desfrutar daquela herança sem sabedoria. Porque o errado não foi ele pedir a herança, o errado foi ele desperdiçar tudo aquilo que o pai tinha guardado para ele, com coisas vãs, com coisas que não iria fazer ele um bom homem. Então ele gastou tudo aquilo que ele tinha. Ele começou a gastar com bebida, com mulheres, em festas, em noites. E chegou certo tempo naquele país, que aquele país começou a sofrer uma crise de fome. E aquele filho mais novo, sem cabeça, não soube administrar aquilo que o pai entregou nas mãos dele. Quando chegou aquele momento da crise naquele país, o filho não estava preparado para poder lidar com a crise daquele país. E aquele filho despreparado com aquela situação, ele começou a passar necessidades, porque ele não estava preparado para aquilo que estava vindo naquele país. A gente temos que andar preparado. A gente temos que remir o nosso tempo. Temos que viver uma vida com sabedoria. Temos que saber administrar aquilo que está em nossas mãos, porque a gente não sabemos o que está vindo em nossa vida. E aquele filho vivendo uma vida de pecado, uma vida gastando tudo aquilo que ele tinha, não usando a cabeça, não pensou bem. Ele começou a passar necessidades, ele começou a passar fome, começou a faltar coisa para ele. Ele já não tinha mais um lugar para morar,
porque o dinheiro que ele tinha para poder sustentar, para poder se alimentar, quando ele foi ver, e já não tinha muito para poder se manter. E como o filho, ele não estava preparado pelaquela situação que aquele país começou a passar, aquele filho, como ele tinha desperdiçado tudo o que ele tinha no mundão, ele viu que para ele já não tinha mais jeito. Ele viu que as atitudes que ele tomou foram erradas. Ele viu que aqueles momentos de prazeres, de querer, aqueles momentos que ele teve nas festas, bebendo, pegando mulheres, ele viu que aquilo ali só foi tudo ilusão. Porque o inimigo colocou algo na mente dele. As setas do inimigo. O inimigo, ele vem trabalhando em nossas mentes para que a gente venhamos sair da casa do Pai, para que a gente venhamos desperdiçar aquilo que está em nossas mãos. Então, aquele menino, ele perdeu tudo o que ele tinha, e quando ele caiu em si, ele já viu que era tarde. Ele já viu que era tarde. E aquele menino mais novo, jovem mais novo, ele começou a bater em portas, pedindo comidas, pedindo um lugar para ele ficar, para ele morar, mas ninguém estava dando crédito para ele. Aquele jovem bonito que tinha herança, que tinha tudo na casa do pai, e já não tinha mais nada, porque tomou uma decisão errada. E certo um dia ele foi para um lugar aonde ele encontrou um moço que tinha uma fazenda, e esse moço falou para ele: apacenta os meus porcos. Ele começou a apacentar os porcos daquele moço, e quando ele começou a apacentar da comida daqueles porcos, ele desejou a comer aquilo que os porcos estavam comendo. Agora eu te faço uma pergunta: o que você tem desejado ultimamente? Quais são os seus pensamentos que estão passando em tua cabeça? Eu falo é de você mesmo, que está vivendo uma vida na casa de Deus, uma vida boa. O que você tem desejado? O que você tem pensado ultimamente? Quais são os seus desejos ultimamente que tá dentro de você? Será que são desejos realmente de Deus? Será que os seus pensamentos estão voltados para Deus? Ou os seus pensamentos estão voltados para o mundo? Porque o filho pródigo, com aqueles pensamentos de querer viver o seu próprio prazer, o seu próprio querer, quando veio aquela situação naquele país, ele viu que era tarde. Ele começou a viver coisas que ele nunca pensou viver. Ele começou a passar necessidades. E na casa do pai ele não tinha necessidade. As necessidades, quando ele estava na casa do pai, eram supridas. Mas quando ele desejou a viver os seus próprios prazeres e viu que realmente era tarde, ele começou a mendigar. E você? O que você tem desejado ultimamente? Porque o filho pródigo começou a desejar a comer aquilo que os porcos estavam comendo. E logo então ele caiu em si. Ele olhou para si mesmo. Ele olhou para ele. Ele começou a sentir nojo do lugar onde ele estava. Ele começou a olhar para si mesmo. Olha quem eu me tornei. O que eu estou vivendo? Que vida é essa que agora eu estou vivendo? Na casa de meu pai eu tinha tudo. Eu estou desejando comer o que os porcos estão comendo. Aquele menino, ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele pensou: até os servos da casa de meu pai estão vivendo melhor do que eu. Até os servos, os criados de meu pai estão comendo melhor do que eu. E eu estou aqui por causa de uma atitude, uma decisão minha. Por causa de um prazer meu, de um pensamento rebelde meu. Olha onde eu vim parar.
Estou vivendo uma situação que eu nunca pensei estar vivendo. Olha o que eu estou vivendo. Aquele filho, ele caiu em si. Olha a situação que a situação do filho já era crítica. E ele pensou assim: eu vou voltar para a casa de meu pai e vou falar para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti. Aceite-me como um dos seus servos. E aquele filho, aquele jovem voltou para a terra antiga dele. Aquele jovem já voltou acabado, com aparência feia. O brilho que estava nele já não estava mais. E ele voltando para casa, chegando perto da fazenda do pai, o pai avistou o filho. E o pai ficou admirado. O coração do pai começou a ferver de alegria, porque ele viu o filho, porque viu que o filho estava voltando. E o pai correu em direção do filho. E o filho já não aguentando andar por causa de fome, de magreza. O pai foi até o filho e deu um abraço no filho. E encheu de alegria e deu um beijo no filho. O pai, ele não se importou. O pai, ele não foi criticar o filho. O pai, ele não foi julgar o filho. O pai, ele não foi descer o cajado no filho. Não. O pai abraçou o filho, beijou o filho e se alegrou. E gritou para os seus servos: traga logo. Leve meu filho para dentro. Traga logo uma vértice, coloca nele vértices limpas. Coloque anel no dedo dele e coloca sandálias nos pés dele. Sabe o que o pai queria falar com isso? O pai, ele fez uma nova aliança com o filho, porque o filho estava voltando para onde ele não deveria ter saído. O pai não olhou pela situação do filho, o pai não perguntou da herança, o pai não perguntou por que ele chegou aqui, por que ele estava naquela situação, não. O pai apenas se alegrou e o pai apenas chamou os servos para que tirasse aquilo que estava no filho e colocasse algo novo dentro dele. O pai logo mandou os servos colocar o anel no dedo do filho, o anel da nova aliança. O anel da nova aliança. O pai estava renovando a aliança com o filho e colocou o anel do perdão, o anel do amor, o anel da misericórdia, o anel da redenção. Porque o pai ali estava perdoando o filho, estava aceitando o filho pela situação que ele estava. O pai não julgou, o pai não criticou pelos seus atos rebeldes, mas o pai acolheu ele com amor e com perdão. E logo o pai pediu para que os servos colocassem sandálias nos pés do filho, porque o pai estava dando um filho, colocando nos pés do filho as sandálias da liberdade, as sandálias para que o filho venha viver novos caminhos do lado do pai. E o pai mandou colocar no filho vestes novas, porque o pai queria tirar do filho a veste que estava no filho, a veste do pecado, a veste da iniquidade, a veste da ignorância, a veste da desobediência, e colocou no filho vestes novas, a veste da nova postura, vestes limpas, vestes puras, a veste da santidade, para que o filho viesse viver uma vida pura novamente na presença do pai. E logo o pai falou para que matassem um bezerro cevado, porque o pai queria comemorar a volta do filho. Porque quando um pecador se arrepende dos seus pecados, você pode ter certeza que vai haver festa no céu.